Pessoal, 7 horas da noite, né? Faz tempo que a gente não fazia uma live dessas aqui. Estou tentando encontrar tempo na agenda aí, né, Diogo, para poder É isso aí. bater papo com vocês. E aí, dessa vez, ao invés de fazer no canal da XP, eu fiz no canal do Furlan News. A ideia é o seguinte: todos os vídeos que eu faço, eles vão para o canal da XP e depois a gente faz separado no Furlan News. E aí vai ser legal, vai ter todo o histórico dos bate-papos lá para vocês irem acompanhando, caso perca algum bate-papo. Mas hoje eu estou com a camisa aqui, ó, da bandeira do Espírito Trabalho Santo, com. Trabalho com FIA, porque, bom, estou recebendo um quase capixaba aqui, que é o Diogo, né? O Diogo foi Sei. morar no Espírito Santo com 6 anos, então capixaba de coração. E a gente estava um tempão para tomar um café, a gente se fala no WhatsApp, e para me contar a história da PicPay, né? Que a PicPay é uma empresa capixaba e é bem curioso isso, né? Como é que nasce uma empresa de meio de pagamento, né? Que ficou muito conhecida agora na pandemia como uma solução, né? Acho que todo mundo lembra aí das lives, né? Do QR Code da PicPay. Esse negócio foi muito forte. Eles foram um dos primeiros a fazerem esse QR Code nas lives, né? Que a gente está acompanhando até agora. E isso nascer no estado do Espírito Santo, né? Será que é o novo Vale do Silício brasileiro, Espírito Santo? Tomara que sim. Mas o fato é que a gente tem aqui uma história de empreendedorismo que eu queria compartilhar com vocês, porque certamente tem vários empreendedores aí no Brasil pensando em criar sua própria empresa. Outro dia desse jogo, eu fiz uma live aqui com o pessoal do Porto Digital, que é uma iniciativa muito legal no Sim, Recife também, fantástico mesmo. que tem várias startups. As companhias que vão ganhar o mercado, que vão disruptar, né? Elas vão nascer assim, como a PicPay. Então, é um prazer receber você aqui, Diogo. Eu queria... A pergunta que eu faria se a gente estivesse tomando um café ao vivo ia ser como é que começou a história do PicPay. Eu queria que você contasse aqui para a gente, vamos bater um papo. Maravilha, vamos sim. Furla, obrigado primeiro aí por nós conseguirmos, a gente conseguir se juntar aí para a gente tomar esse café virtual aí, bater um papo. Vejo sempre você fazer um trabalho muito forte de promoção do Espírito Santo, eu acho isso fantástico. Já a gente estava até falando um pouco antes, já passei muito pela cidade, já passei muito ali por São Gabriel da Palha, na época eu trabalhava na área de mineração, então realmente é um prazer a gente fazer um Não, aliás, bate-papo ali o Espírito Santo é o maior produtor de granito e mármore do mundo, né? Você tem um do negócio da mundo. indústria de mármore lá, granito, é um negócio impressionante. Então, É você já fantástico mesmo. São Domingos do Norte, Barra do São Francisco. Já andei tudo. Muita região aí pelo Brasil, e isso, sem dúvida, também me ajudou muito a conhecer um outro Brasil que é diferente do que a gente, muitas vezes dentro da cidade, dentro da capital, a gente vê ali uma realidade mais dura das pessoas, e realmente foi um momento de aprendizado e um momento fantástico mesmo. Falando um pouco sobre PicPay, Fula, que você me perguntou, o PicPay, ele nasceu em Vitória, no Espírito Santo, no bairro de Tararé, né, ali atrás ali do hospital ali da Unimed, ali na Leitão da Silva. E eu diria até que o PicPay ele nasceu um pouco antes disso, porque no fundo, quando a gente fala de uma empresa, a gente fala de um CNPJ, existem CPFs por trás disso. Exato. Então, eu acho que a junção e a união de pessoas que tinham valores muito similares, então a forma com que a gente lidava com o respeito, a forma com que a gente tratava com as pessoas, a, a vontade absurda de querer sempre aprender muito e de fazer coisas que impactassem a vida das pessoas, que mudassem a vida das pessoas. E sem dúvida esse pensamento nos uniu bastante. Não, Então, eu estava... isso é um negócio que eu penso muito, assim, e eu falei isso lá na live do Porto Digital, né? Quando você está montando uma empresa, um negócio, uma startup, é sempre importante, assim, qual o problema que você está resolvendo para os outros, né? Assim, se fazer Sem essas dúvida. a partir desse propósito é que grandes negócios estão sendo formados. Qual o problema que a PicPay resolveu? Poxa, você consegue escanear lá, a experiência de compra ela é melhor, né? Então, assim, até uma dica aí para todos os empreendedores, se façam essa pergunta: qual o problema que eu estou resolvendo? Qual o problema que ele está resolvendo? E muitas vezes, eu lembro que eu estava numa aula há muitos anos
na FGV, e aí o professor ele trouxe um ponto que era qual era a missão da Reebok na década de 50, 60, 70, não me lembro ao certo, era tipo destruir a Nike, né? E qual que era o objetivo, a missão da Nike, né? A missão da Nike era muito mais ampla, que era de trazer performance para as pessoas. Então, o PicPay ele nasceu com essa missão. A gente nunca teve o Agora, objetivo assim, de a gente tem que vamos voltar. destruir os bancos. Como? Não, esse ponto é assim, é o propósito do negócio, né? Assim, isso Isso aí. é bem relevante, bem relevante. O Ficou todo problema mundo que falando sempre resolve muito vai entrar disso. no propósito da companhia. E aí fica Isso, muito mais gostoso de trabalhar, porque você se engaja. A Nike, qual que é o problema? Eu quero melhorar a performance de atletas. E aí você engaja o engenheiro, engaja o cara que está na fábrica, isso, todo mundo trabalhando em prol daquilo, né? A XP, qual que é o problema que a gente resolve? Democratizar o investimento brasileiro. Isso é um isso problema. aí. A gente faz a população investir melhor. E aí vem todo o que a companhia está falando. Mas isso engaja É bastante. Assim. pra Aliás, caramba, né? a tela do computador da XP das pessoas, né? A gente tem uma frase que fica. Nesse aqui não tem, porque a gente está em avaliação 360, então todo o desktop é avaliação 360. Eu ajudo a melhorar a vida das pessoas, porque Isso aí. na medida que as pessoas investem melhor, fazem uma reserva, elas vão viver melhor, né? Então, Olha que interessante isso que você está falando, né? A gente nunca nasceu com o objetivo assim, a gente quer ser um meio de pagamento, queremos ser a maior empresa de pagamento do Brasil ou do mundo, ou a gente veio aqui para destruir os bancos ou para revolucionar o sistema financeiro. Nosso objetivo sempre foi simplificar a forma com que as pessoas se conectam com o dinheiro. Então, vamos imaginar qual é o caminho do dinheiro. Uma pessoa ela fez qualquer tipo de serviço para mim, próximo ali à minha residência, qualquer serviço, eu tenho que descer do meu apartamento. Vamos imaginar isso em 2012, quando nasceu o PicPay. Eu desço do meu apartamento, eu tenho que pergunto, como que você recebe? Eu só aceito dinheiro. Talão de cheque já estava começando a ficar em desuso. Eu tenho que pegar meu carro e ir até uma agência, um banco 24 horas, fazer um saque de dinheiro. Eu tenho que voltar, gastei ali 20 minutos, que em Vitória é tudo perto, né? Você atravessa. Então, gastei 10 para ir, saquei. Vitória longe é 20 minutos. Exatamente. Se fosse São Paulo, né? Eu levei 40 minutos. Então, levei esse tempo, entreguei esse dinheiro para essa pessoa. Essa pessoa agora, digamos que ela vai pegar um ônibus para casa dela. Ela vai com aquele dinheiro ali, paguei para ela R$ 100, fiz um micropagamento para ela, R$ 100. Ela vai pegar esse dinheiro, vai até a casa dela, levou 1h30, 2 horas chegar na casa dela, dorme com aquele dinheiro, então ela correu risco no meio desse percurso. No outro dia ela acorda, ela vai comprar as coisas ali na padaria, na mercearia, no supermercado, que ela tem que resolver, e parte daquele dinheiro ela tem que ir até uma agência para fazer um depósito, ela tem que, da forma tradicional, fazer um depósito num banco. Então, o caminho, o percurso que esse dinheiro ele fez e o tempo que nós perdemos ali naquela jornada é muito longo. Então, quando a gente olhava para o smartphone, a gente falava o seguinte: o smartphone, esse celular, que na verdade é muito menos um aparelho de ligação e ele aqui conecta várias funcionalidades, smartphone lançado em 2008, não existe. Existe um aplicativo para eu me hospedar, existe um aplicativo para eu viajar, existe um aplicativo para eu pedir um carro, existe um aplicativo para eu fazer uma ligação, para mandar uma mensagem, mas não existia nenhum aplicativo para transformar o celular numa carteira. E se esse pagamento, em vez de eu perder esse tempo, essa pessoa correr esse risco, eu fizesse um pagamento para ela no celular dela? Então, o caminho que o dinheiro vai percorrer é muito menor. A pessoa chega mais cedo em casa, eu gasto muito menos tempo, você aumenta a produtividade. Agora, qual seria outro percurso desse dinheiro? Seria, eu vou fazer uma transferência bancária. Beleza, R$ 100, o TED custou R$ 12. Comeu 12% ali do dinheiro, e imagina isso multiplicado em milhares de transações, né? Aplicativo do banco, cadastra a pessoa, aí põe o CPF, aí você digita o CPF errado. Assim, Exatamente. a jornada, com certeza, ela está longe de ser uma experiência fluida, né? Agora, legal, existe esse problema, vocês viram essa oportunidade.
Como é que começa a colocar isso de pé? Começa a colocar isso de pé testando, porque a gente olhava para o lado, não existia nenhuma referência no mundo, existia um pouco... Assim, primeiro, a gente não sabia, acho que a o WeChat como meio de pagamento e a revolução da China, que é um capítulo à parte, a gente nem tinha referências e, tipo, assim, Brasil conheceu e começou a viajar para lá para ver essa transformação digital acontecendo. A última vez que eu fui à China foi em 2015. Ainda não existia isso, né? Já em 2017, amigos meus falavam, ó, se for para a China, você tem que levar, você tem que ter o aplicativo, porque você não vai resolver as coisas. Então a gente não tinha referência dessa revolução. A gente acompanhava via a história toda do PayPal que ela trouxe o meio de pagamento para dentro do computador, mas ela não estava levando isso para o smartphone. Até hoje ela não conseguiu um sucesso para isso. E tinha o Square do Jack Dorsey, que é um dos fundadores do Twitter, que tinha lá o Square, que era aquele plugzinho de você colocar no celular e passar o cartão. Isso. Só que quando a gente olhava para o celular, a gente falava o seguinte: o celular ele tem toda a tecnologia e ele tem toda a estrutura embarcada para permitir que eu faça uma transação e envie um dinheiro para outra pessoa. Então, qual era o ponto? Poucas pessoas tinham smartphone, mas a gente entendia que esse seria o futuro. Então, a gente procurou se posicionar, digamos assim, bem no mar e fazendo uma leitura dos fundamentos desse mar para falar, ó, a terceira onda da série vai ser a melhor onda. Então, a gente entendia que em algum momento viria realmente uma adoção em massa do smartphone, a internet iria ajudar e a gente está bem posicionado e preparado, porque a gente não olhava para fora e falava o seguinte, vou copiar. Obviamente, a gente bebia muito da água da fonte de fora. Então, chegava até um momento que os meus pitches de venda, o que é o PicPay? Eu falava, o PicPay é um pouco de Foursquare com Instagram, com Twitter e com, sabe, uma conta financeira digital. A gente bebia um pouco dessas outras fontes para entender aquilo que fazia sentido. E uma das coisas que fazia sentido era ter uma camada muito mais simples. Quando eu vou fazer um pagamento para você, eu mando para o @Rafael Furla. Eu não tenho que perguntar a sua agência, sua conta corrente, qual que é o número do seu banco, e aí o TED acontece numa velocidade muito lenta. Então, é dentro desse processo que a gente acreditava. Só que a primeira solução do PicPay era uma solução voltada para o e-commerce. Então, como os meus sócios, Anderson, Darcio, eles tinham uma experiência muito grande em e-commerce, eles já vinham já do meio de pagamento. Eu era um cara muito de negócios, muito mais para o mundo offline, né? Muito mais B2B. Eles já eram pessoas que já tinham uma experiência grande disso. Eu acho que o caminho natural foi, vamos levar o QR Code para dentro do e-commerce. Então, imagina, eu chego num táxi, cheguei em São Paulo, estou lendo o jornal, aí eu olho, caramba, esse computador aqui, como que eu compro isso? Eu não conseguia comprar isso. Eu tenho que, em 2012, né? Tenho que entrar no meu desktop, fazer um cadastro, fazer uma conta. Com o PicPay, você, naquele anúncio ali, por exemplo, da loja, do varejista, ele pegava aquele anúncio, aquele produto, tem aqui um computador. Ele tinha um QR Code associado, a pessoa escaneava o QR Code pelo PicPay e ali já vinha todas as informações de compra com 2 botões ali, eu fazia uma compra em 10 segundos, uma compra, um processo que em 2012 levaria ali 3 minutos até inserir todas as informações de cartão de crédito. Então, essa foi a primeira versão. Foi ótima para fechar negócios ali, conseguimos fechar, mas foi um fracasso no ponto de vista de usuário. Porque se nós queríamos mudar o hábito e a forma com que as pessoas se relacionavam com o dinheiro, se a gente pensar o dinheiro como objeto, como folha como papel, ele é o item, apesar dele não estar disponível para todo mundo, ele é o item mais democrático, porque desde de uma pessoa que está morando na rua naquele momento, até uma pessoa com muito dinheiro, elas têm a mesma nota de R$10. A nota de 50 é a mesma. Então, como objeto, ele é um objeto democrático. E é um objeto que você utiliza ele no dia a dia. Como nós vamos transformar o hábito das pessoas se o ciclo de compra de um celular, de um computador, é um ciclo de compra de 1 ano, 2 anos, 5 anos, de uma geladeira? Então, a gente não conseguia fazer com que as pessoas tivessem um hábito. E aí foi uma virada importante. O efeito recorrência do negócio, né? O efeito recorrência. Aí foi um Exato. efeito importante que a gente falou o seguinte,
O que a pessoa consome até 2, 3 vezes por dia? Ah, café, a pessoa consome café. Então a gente falou, beleza, então vamos colocar o PicPay na cafeteria. E aí a gente colocou no Cafa Cafeteria, ali em frente à UFS, e no Café Bambu, ali na Praia do Canto. Estou falando porque você conhece bastante, a galera de Vitória que está acompanhando vai se identificar. Então ali a gente foi vendo, e a gente viu o seguinte, a pessoa ia com a carteira, aí olhava ali, que negócio aqui, QR Code? Não, você paga agora pelo celular, pô, que legal, você não vai precisar de mim mais com a carteira. Então, a pessoa que ia ali com recorrência, ela já começava a pagar pelo celular. Naquele monitor nosso ali, eram 3 pagamentos por dia, né? Eu e Anderson mais acompanhando ali, e a gente às vezes para a cafeteria para ver o comportamento das pessoas, né? Então via lá o Renzo lá, viu? Falava, caramba, Renzo Colnago. Renzo Colnago. Exato. Ele sabe que eu sempre falo dele porque ele não sabia quem era a gente disfarçado ali no computador e vendo, né? Será que ele vai pagar, né? Porque a gente queria observar se a experiência de pagamento realmente era uma experiência fantástica, né? Se aquilo realmente fazia o que a pessoa usava. E a gente chegou à conclusão. Assim como a comida, depois que você come você tem uma referência na sua mente de o que é uma moqueca capixaba, o que é uma feijoada. Depois que você come algo que ela tem o sabor ainda, né? Tem um cuidado ali ainda maior, um sabor, uma explosão de sabor ainda maior, a sua referência de comida, sua mente expandiu, sua referência de comida mudou. Então a gente observava que, a partir do momento que a pessoa tinha feito a primeira transação com o PicPay, ela não voltava à forma anterior de pagamento, ela não voltava para o uso do cartão. Então a gente falou, cara, legal. Você viu, ó, deu certo a ideia, deu certo. Deu certo, entre aspas, também. Ali foi a segunda versão do PicPay. Por quê? Agora, a gente tinha o quê? 20 mil usuários no Brasil, porque tinham poucos aplicativos no Brasil, a galera baixando o aplicativo, então tinha pessoal lá em Belém, no Pará, em todo lugar do Brasil, mas você tinha 50 estabelecimentos. Aí o cara abriu o PicPay e falava, estabelecimento mais próximo a 3.500 quilômetros de distância. Então, a gente tinha agora um desafio de expansão do negócio. De credenciar estabelecimento. De credenciar estabelecimento. Então, fui para o Rio de Janeiro, apartamento ali de 40 metros quadrados, fiquei ali 3 meses, montei um time comercial, credencia estabelecimento, credencia. Os estabelecimentos aceitavam, mas aí agora a gente tinha um outro desafio. Primeiro que o custo para você crescer era um custo, você tinha que crescer de forma tradicional, com pastinha na rua com o vendedor. E você tinha um outro desafio que a gente não tinha uma base tão grande para fazer com que essa base gerasse um movimento por estabelecimento e falar o seguinte, olha, eu quero PicPay. Então você for lá, dono do bar, dono da lanchonete, tudo mais, você gostava, achava fantástico. Mas você não tinha depois o cliente falando, olha, eu quero pagar com PicPay. Então a gente teve depois esse desafio. Foi quando a gente virou então a chave. E a gente permitiu que tínhamos lá 30 mil usuários, 300 estabelecimentos. Então, você tinha um funil. E se os 30 mil usuários se transformassem em 30 mil pontos de pagamento? Foi quando a gente faz, então, a versão que tem a transferência entre pessoas e aí a gente consegue entender ali um caminho de growth, um caminho de crescimento, porque agora a pessoa de Belém poderia mandar o dinheiro para a pessoa do Chuí de forma instantânea, né? Então, é até um pouco do que a gente vê no Pix hoje. O efeito comunidade, né? Isso aí. Era Você um cria o pouco que a gente chama o efeito de rede. Isso. Exato, que era um pouco que a gente estava falando na sexta. Foi sexta passada, a gente fez uma live, eu, o Thales, o Gustavo Caetano. E aí a gente falou muito, né, das empresas que não têm cliente, elas têm fãs, né? E esse efeito comunidade, né? O community effect, como é que você gera engajamento, né, na sua base, que no final das contas você vai ter um custo de aquisição de cliente menor, esse valor do cliente ao longo do tempo, ele é bem maior, porque o credenciamento via pastinha, ele era caro, ele é caro. E aí uma curiosidade, né? Vocês montaram um negócio em 2012, né, com a visão que esse negócio ia dar certo em algum momento. Tem custo. Como é que faz com os custos? Como é que fecha a conta financeira? Vocês já acharam que ia quebrar em algum momento? Como é que foi assim seus amigos lá ganhando dinheiro? Um lá, você trabalhava com granito, né? Com indústria que você vendo lá teus amigos ganhar dinheiro, trocar de carro, o outro lá
fazer uma festa de casamento. Como é que é lidar com isso enquanto empreendedor, né? Você segurar, uma hora vai chegar a minha hora, uma hora esse negócio aqui vai dar certo e Uhum. eu vou crescer. Como é que é esse dia a dia e como é que é esse tipo de pressão? Naquele momento, o PicPay ele já nasceu com um aporte de investimento anjo. Então isso ajudou muito para que a gente conseguisse fazer todo esse desenvolvimento, né? E a gente também, em um momento, nós Mas fizemos também aporte investimento anjo em 2012 em 2012. foi um anjo mesmo, né? Porque não Foi o era, anjo mesmo. não era assim, Não, e em algo Vitória, né? comum, né? Se arrumar um Isso investidor aí. anjo em 2012. E os investidores, né? Dois deles de Vitória e um dele do Rio de Janeiro. Então, investidores de Vitória receberam investimento em Vitória. Isso passou muito pelo processo de credibilidade em relação com essas pessoas, né? O Hudson, que teve com a gente no início, ele tinha uma relação realmente muito, de confiança muito grande, foi uma pessoa muito importante para a gente conseguir isso. E então a gente passou por algumas fases, porque quando a gente também não tinha referência do que era uma startup, né? O nome fintech nem existia, né? Então, quando a gente recebe um valor desse, primeiro a gente tinha muita responsabilidade com a utilização desse dinheiro. Então, a gente fazia assim das tripas e o coração. O time que trabalhou, o time inicial do PicPay, Diogo Carneiro, Diego Sana, Vitor Borsoi, João, essa galera toda, todos nós muito unidos, né? A gente criou um espírito de família, mas isso não quer dizer que passava a mão na cabeça um do outro, porque verdades eram ditas de forma muito dura, mas a gente meio assim, cara, a gente tem uma missão aqui, essa missão é transformar o mundo, transformar a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Então, eu diria que essa união entre a gente e de todas as pessoas que foram cada vez mais entrando no PicPay e juntando, todas muito alinhadas com os nossos valores, com esses valores, isso criou uma liga muito forte. Então, desistir não era uma opção. Quando, em paralelo com isso, os meus negócios quebram, os negócios dos meus sócios também quebram. A gente tinha negócio de importação, dólar saiu de 1,50, foi para 2,30, 2,40. Então, cara, eu compro um carro, eu compro esse produto de esportes aqui. Então, os nossos negócios em volta quebraram. Além disso, nós não tínhamos opção. Então, eu acho que esse foi um elemento que gerou um instinto de sobrevivência, de luta nossa muito grande. Assim, entendeu? Então, nós passamos, como todo empreendedor, passou por momentos muito difíceis, muito desafiadores, e a gente não temos opção, a gente tem que continuar aqui. E eu acho que, para alguns momentos, pode ser que nós tenhamos, eu não sei se cego é a melhor palavra, mas a gente estava muito empolgado com o que a gente estava construindo. E a gente via que mesmo com os erros e os acertos, a gente ia avançando, a gente ia descobrindo coisas novas. Então, intelectualmente também isso para a gente uma satisfação muito grande e eu acho que foi por isso e pelo apoio, né, de todo mundo, né, porque tinha momento que muito possivelmente eu teria desistido se eu tivesse sozinho, mas eu tinha um Darcy ao meu lado, tinha um Diogo, tinha um João, tinha um Vitor, tinha um Sana, tinha um momento que pode ser que o Anderson tinha vontade de desistir, mas ele tinha a mim, ele tinha o Darcio e ele tinha todo esse time do PicPay que ia acreditando nessa missão realmente transformadora. Então, eu acredito que as forças foram tiradas muito disso, mas também muito pé no chão, né? Porque não adianta também você ser sonhador, acredito, o sonho vai acontecer. A gente via elementos, a gente via fundamentos de que realmente isso estava acontecendo, né? De que a transformação estava vindo, a adesão da tecnologia em massa, mercado de venture capital no Brasil amadurecendo, a gente começando ali desde cedo com pessoas que ajudavam a gente colocar mesmo em Vitória, no Espírito Santo, ter mentorando a gente e ajudando a trazer elementos de governança. Então, isso foi fundamental para a gente. Diogo, você diria que assim, encontrar sócios que te Uhum. comungassem dos mesmos objetivos foi fundamental para a história do PicPay? Porque eu imagino o seguinte, à medida que o negócio vai crescendo, vai aparecendo um monte de amigo querendo, oh, deixa eu trabalhar aí, quero comprar um Uhum. steak. Uhum. Como Foi. criar assim, um grupo robusto? Porque, pelo que eu senti, existia uma cumplicidade muito grande entre vocês.
ó, a missão é essa aqui, vamos mudar a forma do consumidor se relacionar com o dinheiro, as coisas estão indo, né? E aí você tem muito dado, né, empírico, né? Penetração de smartphone no Brasil, Sim. que mostra que essa tese estava indo para o lado correto. Eu queria que você comentasse esse ponto de pessoas. Ele é fundamental. Ele é fundamental. Por quê? Porque, principalmente quando a gente está numa startup, um ano acontece em 3 meses. Então, as coisas acontecem muito rápido. Você sabe disso pela sua experiência que você tem na XP de longo tempo. Então, na startup as coisas acontecem de forma muito rápida, muito dinâmica, então o nível e você lida com um nível de incertezas muito grande. Então, você trabalha num ambiente de extrema pressão. E quando você vai explicar para as pessoas o que você está fazendo, as pessoas muitas vezes não entendem. Então, é também difícil de você ter apoio fora de um círculo de pessoas que estejam alinhadas com você. Então, o valor é fundamental. O primeiro passo, pelo menos para mim, foi entender o seguinte: quais são os meus valores? E os valores são aquelas coisas que a gente não aprende na escola. Na escola, eu vou aprender matemática, posso aprender programação, eu posso aprender ciência de dados, eu posso aprender um monte de coisa. Mas aprender coisas que a gente, quando a gente nasceu, desde muito novo, a gente foi absorvendo do que é respeito, o tom de voz com que você fala com a pessoa, como você ajudar o próximo, o que isso volta para você, a satisfação. Esses são tipos de elementos que são importantes a gente identificar se as outras pessoas elas têm características, porque não é entrevista, você pergunta, olha, você respeita as pessoas? Respeito para uma pessoa é diferente para outra. Então você tem que ir observando nisso. Nós, quando nós montamos a sociedade, nós já tínhamos já uma época já de convivência. Nós já estávamos convivendo e tendo uma relação, não como grandes amigos. A gente se tornou amigo depois da sociedade. E esses valores permitiram com que a gente se mantivesse sempre unido. Por quê? Porque eu vou errar como ser humano. Às vezes o empreendedor, não, cara maravilhoso, eu tenho os melhores valores do mundo, eu sou uma pessoa maravilhosa e tudo mais. Não, mas eu erro. Eu errei pra caramba. Eu magoei eles em algum momento. Então, se existe o amor, se existe isso tudo, a cumplicidade na relação, eles vão me perdoar, assim como eu vou perdoar eles em outro momento, e a gente entende o que é o objetivo máximo. Quem que é esse cara na essência? O Furla pode estar até errando, mas assim, quais são os valores dele? Vamos ajudar ele a voltar para o eixo? Então, eu acho que esse elemento ele foi fundamental, Eu vejo, porque é, foi um conjunto de coisas que foram levando a gente a construir o que a gente construiu, o que a gente tem hoje. eu ao longo da carreira, né, no mercado financeiro, comecei muito jovem, né? Tinha 18 anos, trabalhando em mesas de operações. E aí você vai percebendo que é o seguinte: quanto mais competente e gente boa e respeitoso com as pessoas, o profissional ele vai mais longe, né? Eu já vi nessa carreira aí de 15 anos, quase 16 agora, muita gente que era assim uma estrela, né? Ah, o cara não está mais aí no mercado pela postura arrogante, por não respeitar as pessoas, porque na vida, essa frase nem é minha, tá? Do Benchimol, ele falou assim: olha, na vida é o seguinte, quando você é um cara gente boa e a turma gosta de você, você é um cara respeitoso, quando você tropeça, eles te puxam de novo. Né? E quando você é ao contrário, quando você tropeça, todo mundo deixa você cair mesmo, arrebentar a cara. Então é muito importante isso, né? Falou do tom de voz, né? Fala, poxa, me dá licença. Então, assim, como que você muda o tom de voz faz total diferença na comunicação. Agora, mesmo vocês tendo essa união entre vocês, de propósito, eu imagino que em algum momento vocês tiveram que tirar algum sócio antigo, alguém que estava no processo desde o início. Isso aconteceu de fato? E como é que foi exercer a meritocracia mesmo com essa proximidade, essa amizade? Isso sempre acontece com transparência, né? Com transparência na relação. Eu acho que esse é um elemento muito importante. Então, quando você tem transparência, é, a gente pode falar qualquer coisa, por mais difícil que seja. O segredo está em como a gente transmite isso, né?
E não é só o transmitir na conversa que eu estou tendo uma conversa aqui com você, mas é como ao longo do tempo você foi construindo isso. Então, poxa, você deu feedback, você ajudou essa pessoa, você ajudou de verdade, isso é muito importante. Um diamante muito valioso, se eu pegar ele e atirar na cabeça de alguém, ele vai machucar. Mas se eu pegar esse diamante e entregar de forma cuidadosa, de forma estruturada, isso funciona muito bem. Então, em toda a nossa relação com sócios, a gente sempre prezou muito por isso, por ter uma excelente relação e conseguimos iniciar relação de sócio ou finalizar a situação de sócio sempre com um nível de respeito muito grande. Isso é raro, né? Isso é muito raro, isso é muito difícil nos tempos atuais, porque junta a questão do ego, junta a questão do orgulho, né? Junta muitas vezes, cara, a ganância, eu gostaria de ter mais, eu não acho que é justo, ou aquilo está sendo injusto. Então, novamente, quando a gente trabalha de forma equilibrada, a gente tem humildade, entender, cara, o que realmente é importante na vida? Quais são, assim, o que realmente traz felicidade, né? Isso te coloca numa posição de você, inclusive, abrir mão de coisas que talvez se você tivesse, né, naquela vibe, naquela correria, você talvez não abriria mão. E é o ponto, né? Você quer ser feliz ou ter razão, né? Então, é uma Eu frase que... falo, Então, eu acho que é muito de você buscar ter um equilíbrio na sua vida nessa construção, eu acredito nisso. eu gostei do que você falou, assim, você pode dizer tudo, depende da forma e depende do que você mostra, né, do que você fez até então para chegar nesse feedback, né? Então você Isso tem aí, que ir construindo argumentos sólidos para não chegar para a pessoa que trabalha contigo, é teu sócio ou está no teu time e do nada falar, olha só, você está fora. isso Isso aí. isso tem que construir, né, e Tem mostrar, que olha, construir. dá todas as chances às pessoas antes de chegar nesse momento. Isso aí. Me conta uma coisa, como é que foi? Vocês foram os primeiros, né, a colocar o QR Code nas lives. Aí eu vi, depois a concorrência veio atrás. De quem que foi essa ideia? Como é que foi isso? Então, o PicPay, em 2012, ele já nasceu com o QR Code. Sempre o QR Code foi a principal forma de comunicação, porque, de forma simples, se a gente pensar o QR Code, ele é uma impressão de 10 centavos numa máquina Xerox, ele substitui uma função de uma maquininha de R$ 1.000, né? Então, se eu sou um feirante, eu quero receber pagamentos através de cartão de crédito, e eu faço uma impressão com o QR Code pendura na minha banquinha, eu estou aceitando pagamentos com cartão de crédito, parcelo em 12 vezes, American, Visa, Mastercard, Hipercard, Elo, todos os cartões possíveis. Então, o PicPay ele já nasceu dessa forma, sempre com o QR Code. Em 2018, a gente sempre quis fazer, a gente sempre gostou muito de fazer trabalhos sociais. Tem até uma explicação que estava muito ligado a quando houveram as chuvas no Espírito Santo. Você deve se lembrar, mais de 50, 60 mil pessoas desabrigadas. Eu lembro. A gente abandonou, era um churrasco de final de ano do PicPay, a gente abandonou o churrasco, eu e Anderson sentamos lá, começamos a movimentar e a gente fez uma campanha, ajudou ali a Cruz Vermelha a fazer uma campanha para que muitas pessoas ajudassem ali naquele momento. Então a gente viu o poder do QR Code e aí nós tivemos a oportunidade de patrocinar, de estar no Teleton em 2018. Ali, pelo que eu sei, foi a primeira vez que a gente transformou a televisão como se fosse num grande e-commerce. Por quê? Eu estou assistindo televisão aqui e aí falo, olha, faça aqui a sua doação, ligue para o 0800 Isso. ou manda SMS ou faça a transferência bancária e tantos dados. Quando nós colocamos o QR Code na barra da televisão ali com o Silvio Santos, a pessoa estava em casa, ela abria o smartphone dela, escaneava aquele QR Code e fazia a doação. Então, aquela foi a primeira vez. Então, eu costumo até dizer o seguinte, ali é como se a gente tivesse transformado a televisão num e-commerce. Então, como que a dificuldade da televisão muitas vezes, né? Como que eu faço uma venda direta ali, uma conversão direta? Não consigo. E a gente conseguiu ali naquele momento. A pessoa escaneava um QR Code e ela fazia uma doação. E a partir disso, vindo que foi um caminho que funcionou muito bem, com a questão das lives, a gente falou, essa é uma oportunidade de posicionamento e de condução de hábito para que os usuários eles saibam como fazer para que isso se torne ainda mais popular.
e aí a gente conseguiu realmente, o time todo de marketing, de growth, conseguiram fechar aí todos os acordos possíveis para ter uma presença em massa, para, de certa forma, você está fincando ali a bandeira no mercado e mostrando, existe aqui um posicionamento, esse é o hábito que a gente quer ajudar a promover de utilização do PicPay, e realmente foi fantástico, né? Os números Você de tem doações. o número de quantos clientes vocês cresceram na pandemia, para e pós e durante a pandemia? Olha, na pandemia, quando a gente teve toda essa questão de distanciamento social e todo esse desafio, e também a gente teve questão de auxílio emergencial do governo, a gente cresceu ali em torno de mais ou menos uns 7, 8 milhões de usuários novos. Entraram, né? Obviamente, estou falando aí nos últimos 8 meses, 8 meses não, nos últimos 5, 6 meses, que entraram. E aí, com um conjunto de coisas, né? Tanto de ações com ONGs, quanto lives, para justamente porque o PicPay, uma outra coisa que a gente fez e foi muito legal até com a Cielo, nós levamos o QR Code para as maquininhas, né? Então, quando você chega numa máquina Cielo com o QR Code, você consegue escanear o código e fazer o pagamento. Isso está disponível hoje na máquina da GetNet, em toda a rede da máquina GetNet. Está em implantação também nas máquinas da rede. Em breve, a gente tem outros dois adquirentes sendo anunciados. Então, a vantagem disso é porque eu posso fazer o pagamento na maquininha sem ter contato físico, sem colocar o cartão ali. Então, isso gera um valor muito grande, porque eu faço o pagamento à distância. Exatamente. Agora, são todas empresas grandes, né? Cielo, GetNet e por aí vai. Em algum momento você chegou assim ser questionado, tipo, por que eu vou botar esse negócio desse QR Code aqui, assim, pelo assim, você foi crescendo sem que as pessoas te percebessem. Sim. E na hora que viu era uma realidade o QR Code. E aí, durante esse processo, quando virou realidade o pagamento de QR Code, como é que foram essas negociações? E até eu queria te perguntar, se puder contar a história, como é que foi entrar no Teleton, né? Foi o que? Ligaram lá, fizeram cold call? Como é que convenceram as pessoas? Se puder compartilhar esse ponto da jornada aqui com a gente, seria bacana. Claro, perfeito. A primeira pergunta, então, você quer saber como foi? Do Teleton. Do Teleton, a gente entendia que o PicPay ele ajuda a resolver um desafio muito grande das ONGs, né? Se a gente imaginar, as ONGs elas têm um desafio muito grande de receberem doações, de se manter. Então, quando a gente também teve as crises financeiras no Brasil, né? Muitas empresas eles perderam muito recurso. Então, as ONGs sempre tiveram uma estrutura muito de doação de instituições. E o PicPay ajudava para que essas doações fossem muito mais fragmentadas, porque eram pessoas. Muitas vezes a pessoa queria doar, mas não conseguia. Então, a gente entendia que a gente tinha esse potencial de ajudar a conectar. E então, a gente sempre quis muito estar num grande programa. Então, um deles é o Teleton, um grande programa de doações. Fomos recusados por alguns, os cheques muito altos também, então era um desafio para a gente naquele momento, né? O que é esse negócio de PicPay? Esse negócio de QR Code, será que vai funcionar? Será que não vai? Tentamos por um ano, não conseguimos negociar no Teleton. A gente entrava ali com um GRAAC, e aí fomos mostrar o nosso trabalho no dia a dia. No segundo ano, a gente já conseguiu estar presente ali e ali colocar o QR Code. Então, foi uma negociação relativamente difícil, porque a gente tinha que convencer o diretor do programa, a gente tinha que convencer a ACD, no caso, né, a convencer eles de que o QR Code ia explodir no Brasil, e que a gente liderava esse movimento, e que a gente tinha capacidade técnica, e que a gente conseguia entregar uma solução que seria escalável. Mas como você convence, se existe uma estrutura de 20 anos, por exemplo, de Teleton, onde a maior parte das doações eram por telefone. Só que as doações eram por telefone fixo. Só que com o celular eles estavam tendo o desafio de doações, porque aquela chamada de doação ela não funciona pelo smartphone, ela não funciona pelo celular, só pelo telefone fixo. Só que as pessoas agora não tinham mais telefone fixo. Então eles precisavam fazer uma transformação, uma digitalização disso. E eles abraçaram muito a ideia, toda a diretoria, a presidência, Edson, Alice, todo mundo abraçou muito todo o projeto, por acreditar e falou, realmente, isso daqui é um caminho bom de tecnologia. E a gente fez um ano,
foi um sucesso bacana, foi bem legal. Depois repetimos, né? No último ano, eu tive a oportunidade de ir lá entregar pessoalmente ali. Pela primeira vez não foi entregue um cheque, foi entregue um pagamento, uma doação ali ao vivo com o PicPay. E aí foi fantástico, né? Então foi ali um momento realmente de posicionamento, de mostrar, porque as pessoas não acreditavam, né? Não acreditavam, era muito novo para isso, né? Eu tinha que andar, no início eu tinha que andar com os dados do Google, né? Imagina, 2014, a pessoa falava, cara, muito legal esse negócio, né? Mostrava um vídeo super bacana, muito legal isso daqui. Mas ninguém tem smartphone. Você não tem nada com SMS, não? Aí eu puxava ali os dados do Google. Olha, o Google aqui diz que em 2017 nós vamos ter 70 milhões de smartphones no Brasil. E então, possivelmente, quando você for comprar um celular daqui a 2 ou 3 anos, você não vai conseguir comprar um celular que não seja um smartphone. Então, por isso, você ter PicPay agora, nesse momento, vai ser tão importante, vai ser tão bom para você. Mas era isso, né? Vender algo que não existia, que não era consolidado, e que agora, né, final de 2019, 2020, que vem se consolidando realmente com o comportamento das pessoas e com a adoção muito mais em massa da tecnologia. Massificou, né? Tudo é QR Code agora. Você abre o jornal, Isso aí. QR Code, TV, QR Code. E, de Isso aí. fato, assim, tudo no final, né? Como é que você faz essa jornada do cliente mais fluida, né? Voltando no que eu disse na sexta-feira, né? Aquela experiência do Uber, né? Você sai do Uber, fecha a porta, já tá pago e vai embora, né? Fantástico, E fantástico. aí depois você se acostuma com isso, né? Você às vezes sai do táxi sem pagar, e o cara, tem que pagar aqui, moça, você pô, calma, vou pagar. Porque no final, né? Como é que você consegue aumentar a conversão de vendas nessa experiência que a jornada ela é mais contínua, ela não tem interrupção. Agora, vi esse negócio em 2012 que é o mais interessante. Eu me lembro, vou contar uma história aqui. Eu fui num churrasco no Espírito Santo. Aí um amigo meu, Dudu Lindenberg, Rede Gazeta. Grande Dudu. Dudu falou assim, não, ó, vou mandar aí a conta do churrasco pelo PicPay. Eu falei, o que é PicPay, Dudu? Ele, não, é um aplicativo aqui do Espírito Santo. Eu falei, tá bom. E aí eu comecei a usar, eu achei bacana pra caramba. E aí eu fico muito feliz de ver a dimensão que a empresa tomou. Eu espero que isso cada vez mais inspire também novos empreendedores, sobretudo aí do nosso estado, a reinventar, Sem trazer dúvida. coisa nova, porque só assim a gente vai criar um país com mais empreendedores, com mais crescimento, um país melhor para todo mundo. E o Espírito Santo tem um potencial incrível, né? Porque eu acho muito interessante iniciar uma startup ali no Espírito Santo, porque ele possui um ecossistema completo de qualidade para você testar uma série de hipóteses e variáveis. E também é mais barato testar no Espírito Santo. Então, para o pessoal que for ver, assistir a live, assistir depois no YouTube, eles podem ter certeza que aí é um ambiente muito, muito legal. E o Capixaba ele é muito aberto à tecnologia. Observe só, cerca de 60% da população da Grande Vitória tem o PicPay instalado. Então, assim, é realmente um case e muito do que a gente aplica e replica no Brasil foi porque nós testamos esse comportamento há 2, 3 anos atrás. Então, o Espírito Santo ele tem um ambiente muito fértil para potencializar esse tipo de tecnologia, né? E eu acho que cada vez mais com esse momento que a gente vive hoje, né, Furla, de, de a gente estar em casa, né? Talvez do físico não tem mais tanta importância, né? Eu acho que isso traz uma oportunidade ainda maior, porque uma pessoa que está ali, eu vivi, né, nasci em Belém do Pará e vivi até os 5, 6 anos de idade numa cidade chamada Vila Mãe do Rio. Puxar depois lá no Google Maps, lá vai ver uma cidade de uns 10, 12 mil habitantes. Eu fico imaginando o jovem que está numa cidade dessa, talvez ele não tenha tanto acesso, ele não tem oportunidades que as pessoas na capital têm. Então, quando a gente tem tecnologia, quando a gente tem internet, quando a importância do presencial ele é cada vez menor, essas pessoas elas passam a ter maior oportunidade, né? E eu acho que é muito de uma reflexão que eu faço, que eu tenho feito para o futuro daqui para frente, como eu posso ajudar
como eu posso, não vou resolver, não sou nenhum salvador da pátria, mas como eu posso ajudar as pessoas a terem mais acesso a esse tipo de oportunidade, a esse tipo de conhecimento e incentivá-las, né? Eu acho que isso é fundamental. Isso que a gente está fazendo aqui, eu lembro, assim, Diogo, eu sempre fui muito curioso com negócio, sempre gostei de me inteirar. Aí lá em São Gabriel, a gente tinha uma antena parabólica Telesat, eu lembro da antena parabólica Telesat. Aí passava a TV Cultura, né? Na TV Cultura aqui de São Paulo, ela tinha uns programas de empreendedorismo que era domingo, no final eu ia assistir aqueles programas de Professor Marins. Até Professor Marins. Professor Marins, se você me escutar, eu queria fazer uma live com você. Você foi uma das pessoas que, sem saber, me inspiraram a empreender. Então, um grande abraço a você. A gente democratizou o conhecimento. Então, hoje o cara está em qualquer lugar do Brasil, ele pode acessar você, a mim, o Guilherme Bentimol, Jorge Paulo Lema, o YouTube. A quantidade de conhecimento que tem lá e acessível às pessoas, né? É impressionante. É por isso que eu acredito numa coisa, Diogo. Eu penso que cada vez mais a gente vai ter mais empreendedores no país. Você cria essa corrente do bem, né? O cara tá lá em São Gabriel, tá em Colatina, tá em Belém do Pará, ele tá vendo essa live aqui, ele tem uma ideia, ele se motiva, ele vai atrás, ele pesquisa, e isso a gente vai criando essa legião de pessoas que vão empreendendo. Agora eu falei que ia ser um café, né? E que a gente ia bater um papo. E que você ia me perguntar também. Eu queria tenho... deixar para você perguntar, porque a gente vai encerrar daqui os 10 minutos. Eu queria assim, saber, Fula... Pessoal, assim, isso é verdade, tá? O Diogo a gente se fala pelo WhatsApp e tal, e aí muito tempo a gente fala, vamos trocar uma ideia, a gente tem vários amigos em comuns, e aí vamos fazer ao vivo isso aqui, que a gente passa para mais gente, eu te falo, você me fala e tal. Pergunte, meu amigo, estou aqui também para te a minha pergunta é, o que fez você, quando você era jovem ali, o que fez você virar a chave, o que te ajudou a virar a chave, para que... Porque muitas vezes as pessoas elas acreditam que elas são um resultado do lugar ou da condição que elas estão. De fato, né? A condição ela impacta muito, né? Mas o que ajudou você a virar a chave para você alçar voos maiores, né? Eu acompanho bastante seu trabalho, sou um admirador, vejo todo esse processo e acompanhei bastante o processo de IPO da XP, sou cliente de vocês, e aí quando eu vejo... a bandeira lá do Trabalho e Confia, botei na máquina lá, eu te esqueci de levar a bandeira, eu liguei pro Pauleira, lá da Valor Investimento, Pauleira, traz a bandeira aí. Grande Paulo. Isso aí. Então, assim, o que fez você, assim, o que te ajudou muito, qual foi o tipo de mentalidade que ajudou muito para que você chegasse nessa posição importante que eu vejo e sempre com grandes empresários, sempre uma conversa sempre fantástica. O que foi que você acredita que foram ali fatores chaves para te ajudar nisso? Eu nasci numa cidade muito pequena, né? São Gabriel é uma cidade hoje que tem 30 mil habitantes. Eu sempre fui uma pessoa muito prestativa. Então, assim, estava tendo um churrasco na minha casa. Aí os amigos do meu pai precisavam pegar um copo. Eu nunca precisei ninguém pedir para eu pegar um copo. Eu ia lá, pegava o copo. Até hoje, quando eu vou lá para a roça, a gente não chama de fazenda, não, tá? No Espírito Santo, a gente chama de roça. Só para compartilhar aqui o linguajar capixaba na roça. Tá fazendo um churrasco, alguma coisa, eu sempre gosto de servir, cortar carne. Então, assim, eu sempre tive essa paixão por servir, né? E meus pais tinham a confecção estava indo muito mal, e naquele momento eu tinha uns 8, 9, 10 anos, assim, eu sempre tentei fazer alguma coisa pela minha família. Então, eu ia para a fábrica, dobrava calça jeans, trabalhava dia de sábado, que era o carregamento, né, que a gente mandava as calças jeans para São Paulo, para os clientes aqui. Eu sempre quis tentar fazer alguma coisa ali para ajudar a família.
e sempre tive vontade de fazer alguma coisa. Então, assim, eu lembro que uma vez tinha uma estrada que liga São Gabriel a Nova Venécia, ficava muito caminhoneiro descansando, né? Eu falei, vou fazer uns sacolé, né? Que em São Paulo, chup-chup, para vender para a turma ali, que eles vão gostar. Aí eu ia vendia. E minha mãe, ela tem e teve um papel muito importante nisso tudo, que minha mãe, professora do ensino público, ela sempre incentivou a gente a estudar bastante. E aí, naquela época, eu estava prestando para fazer colégio técnico em Colatina, tem até hoje a escola técnica, que é muito boa em Colatina. Aí minha mãe falou, olha só, não vamos fazer uma vaquinha aqui, a família toda, você vai estudar em Vitória. E aí todo mundo da família se reuniu para pagar o colégio. E aí, quando eu cheguei em Vitória, tinha no Leonardo da Vinci um propaganda assim, fulano de tal, aprovado na FGV, melhor escola de administração da América Latina. Aí fui pesquisando aquilo ali, eu falei, olha, que bacana, eu vou. Porque geralmente quando você sai da roça para ir para a capital, você sai para fazer medicina, né? Meu irmão é médico, por exemplo. Então, a carreira do cara que sai do interior e vai para a capital é ser médico. E eu queria empreender. E era super difícil explicar isso, tá? Porque eu saí do interior para estudar num colégio particular em Vitória para fazer uma faculdade de administração paga, né? Então, assim, durante muito tempo eu tive que lidar. Por que você não faz na USP, aqui é de graça? Só gastou tanto dinheiro com o colégio e agora vai fazer uma faculdade particular em São Paulo, o que você está fazendo? Eu acreditava muito nesse negócio, acredito, né, no meio onde você está, né? Então, assim, por que eu fiz FGV? Falei, ó, lá estão os maiores empresários, as pessoas que cresceram, né, formulador de política pública, né, tinham vários ex-ministros. Eu vou para lá, e aí, estando lá perto dos caras bons, eu vou ser bom também. Então, assim, o racional foi muito simples, sabe? Vai para lá que é bom, faz direitinho, que uma hora vai surgir uma oportunidade. Isso aí. E essa oportunidade surgiu assim, que na realidade o meu sonho naquela época era voltar para o Espírito Santo, reerguer a confecção e ter uma rede de lojas. Sempre gostei muito de comércio, né? É por isso, o Rafael, do Origens, estou usando essa camisa aí para dar uma força, que você é comerciante, é do setor de confecção, vocês estão muito forte no nosso estado também. Então, ali, no meio da faculdade, teve um amigo meu, que inclusive a gente contratou ele para a XP agora, o Gabriel, ele falou, olha, Furla, tem um negócio bacana no mercado financeiro que faz o que você faz, compra e vende. E naquela época eu já ia para o Brás, fazia comércio, porque eu precisava fazer dinheiro, né, para final de semana, né, você tinha que pagar as despesas. E aí, ele falou, tem um negócio que faz isso que você gosta, comprar e vender. E estava começando um banco de investimento naquela época, que era o banco de investimento do Bradesco, o BBI, e aí eu fiz um processo seletivo. E o plano do banco era crescer muito nos 3 anos. Falei, bom, estou lá, estou super jovem, vou crescer junto. Fiz um processo, passei, e aí toda essa história começa lá. Então, foi uma grande escola para mim. E aí começa tudo, né? De atendimento a cliente, até a chegada na XP. A história é longa, vou precisar de uma meia hora aqui que a gente não tem. Mas o que eu queria passar para você é que, assim, sim, o meio faz a diferença onde você está. Agora, não importa de onde você vem, isso é muito importante, importa para onde você quer ir. Então, independente do meio que você nasceu, esse olhar, o sonho, eles alimentam, né, o presente. Então, quando cheguei em São Paulo, eu morava numa pensão na Bela Vista, dividia quarto com mais 3 pessoas, banheiro coletivo, então você tinha que esperar o horário para poder ir no banheiro, tomar banho, caminha bem simples, estudava 12 horas por dia, final de semana estudava, não tinha luxo nenhum, mas era um momento que eu ficava pensando assim, bom, um dia eu vou conseguir um baita do emprego, vou conseguir uma oportunidade, vou trabalhar num lugar bacana e as coisas vão acontecer. Então, assim, o sonho alimenta o presente,
Agora você tem que trabalhar no presente para conquistar o sonho, né? Já ficar Você, esperando. Então, você fazia isso, né? Você fazia isso no dia a dia, né? Isso, né? De você dia a estar dia, acordando. Todo entregando, dia, acorda cedo. todo dia eu acordo com a mensagem do Furla, eu falo, cara, tem alguém trabalhando pro Furla lá, tem uma galera na China mandando mensagem para ele Todo mundo 5 horas da robozinho, manhã. Fala a verdade aí agora. todo Mas eu mundo sei acha que que é um não, eu sei robozinho. que você Ontem eu estava tá. no jantar, ontem a gente estava no jantar, estava jantando na casa de um empresário, baita história também. O cara começou como corretor de imóveis, e o cara hoje é dono de uma grande rede de shoppings, que fica em outro estado, né, em São Paulo. Fui jantar na casa dele com a esposa dele. Aí surgiu, né? Não, eu falei, pessoal, vamos embora, né? Pô, 11 horas, dormir e tal. Falei, não, não é você que faz lá, o fulano. Aí minha esposa, a Karen, falou, não, ele faz, ele acorda. Aí depois ele vai correr, aí ele chega, toma banho cedo, escuta chiclete com banana, né? Escuta sertanejo. Eu acordo super animado, mas também gosto de dormir cedo. Cedo assim, 10, 11 horas, né? Maneiro. Nada assim. Na época eu morava no interior, eu dormia 9h30 da noite. Então, assim, o meio é importante, agora pensar no longo prazo, pensar onde você quer chegar mais ainda, né? É, Então, a eu mensagem acho que que é eu queria isso, passar né? Aonde você se posiciona, né? Aonde você se posiciona, como você se é posiciona, assim, né? você falou assim, você fala aí com um monte de CEO de empresa. Eu falo, mas eu falo também com o Mendes. O Mendes é um cara que trabalha aqui na rua, que ele guarda carro. Então, assim, eu falo com todo mundo, assim, eu só quero dar bom dia pro Porsche. Então, assim, eu gosto de conversar com as pessoas. Então, assim, duas coisas: dar atenção e prestar serviço. Essas são boas características para o empreendedor. Que isso vai Sem criando dúvida. uma corrente muito bem, né? O cara é prestativo, é gente boa, e essas coisas vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo. E Servir, né? Às vezes você tá numa empresa, você tá numa empresa maior e mais estruturada, você começa a criar estruturas para te servir, né? o papel do líder é servir as pessoas. E na verdade, quanto maior a sua responsabilidade, maior o seu compromisso que você tem que ter de servir mesmo as pessoas. Vai ali, pega uma fruta, Exatamente, leva para a pessoa, ajuda ela, entende o que está acontecendo. exatamente. Isso é fundamental. E gestos falam mais que palavras, né? Assim, lá está a missão da empresa, servir bem. Aí o cara vai lá e não serve bem, ou o cara vai lá e É, desrespeita alguém. Né? Você mede muitas pessoas como quando ela fala com os outros, né? exatamente. É Concordo. curioso, né? Você perguntou lá, pô, respeita as pessoas, né? Você vai, você vai. É óbvio que assim, às vezes você perde a boa com alguém. Todo mundo é ser humano. Agora, pedir desculpa é muito importante, né? Eu peço desculpa pra Muito. caramba. Pô, desculpa aí, errei. Isso aqui é para todo mundo, tá? Então, assim, é importante esse ato de humildade. Eu tinha dificuldade de pedir desculpa, porque isso às vezes doía em mim. Eu pensava assim, não, a minha atitude já está demonstrando que eu errei. Mas realmente falar a palavra desculpa, e às vezes eu tinha até dificuldade de sair da minha boca, né? Ó, desculpa, né? Mas à medida que você vai exercitando e vai fazendo, isso vai se tornando algo muito mais natural, e você se torna uma pessoa mais aberta a receber feedbacks, e isso te permite você melhorar como ser humano. Eu acho isso E esse fantástico, ponto, assim, pessoal, assim, fantástico. um dos grandes motivos numa trajetória é a pessoa assimilar feedback. Lidar com o contraditório, Uhum. lidar com o diferente, saber assimilar feedback. Outro dia desse eu estava batendo papo com o Samuel Pessoa, que é um grande economista. E aí o Samuel falou no almoço, estava eu, o Samuel e a Ana Paula Vesco, que foi secretária do Tesouro, que é Sim, capixaba, hoje está no Banco capixaba. Santander. E ele falou um negócio que eu guardei. Ele falou, olha, na minha vida eu conheci pessoas muito inteligentes, pós-doutores, doutores. Agora, as pessoas que eu vi que foram mais longe foram as pessoas que tiveram capacidade de lidar com frustrações. Uhum. Vou No final, anotar essa. emocional. Na roça, a gente fala assim, vai mais longe quem aguenta mais porrada. É a tradução disso que eu falei. É isso aí, gente. Fantástico, verdade, Legal. verdade. Foi, Poxa, vou lá no Capixaba, foi top, foi top, irado, foi foi top. massa.
Foi massa. Focamos aqui. Focamos. Focamos aqui. Esse bate-papo aqui. Obrigado, viu? Obrigado demais. Obrigado. pelo seu Obrigado. tempo. Foi um prazer mesmo. Essa última mensagem aí para todos que nos acompanham. Obrigado, meu amigo. Tá contigo Obrigado a palavra. você. Tá bom. A última mensagem, eu acho que ela tá, acho não, essa última mensagem ela tá muito ligada a como eu estou olhando minha vida, inclusive quanto ao futuro, né? E eu tenho procurado ter uma visão, me sensibilizar cada vez mais e olhar para lugares de pessoas que não tiveram os privilégios, por exemplo, que nós tivemos, né? Então, eu sou um homem branco, estudei em escola particular, e muitas vezes o entendimento de mundo real ele é muito diferente do mundo que culturalmente eu vim sendo construído ao longo do tempo. Apesar de ter passado os desafios, ter passado dificuldades, eu acho que o verdadeiro desafio e dificuldade é aquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã, pega um ônibus, tem um filho para criar, tem dificuldade, recebe um salário mínimo. Então, eu tenho procurado fazer um processo de desconstrução mesmo das minhas verdades, dos meus pilares que eu tenho, para não olhar essas pessoas num ponto de vista social simplesmente, mas sim olhar em como a gente ajuda essas pessoas a terem acesso a realmente aquilo que é mais importante. Então, eu tenho procurado, estou passando por esse momento, por essa fase de olhar e tenho ficado muito feliz porque existe realmente uma desigualdade social gigantesca no Brasil. O Celso Ataíde é uma pessoa que sempre me ensinou muito, que é o fundador da CUFA. Subi na favela e vi uma realidade com um volume de armas absurdo e estarrecedor, e aquilo me impactou bastante. Então, olhar isso de perto, entender como a gente ajuda, a gente não vai resolver os problemas do mundo, não cabe a nós, né? No fundo, Deus vai ajudar a resolver isso tudo, mas a gente ajudar a reduzir o sofrimento das pessoas, eu acho que é um caminho, sem dúvida, fundamental. Então, olhe, né? Esteja mais sensível a isso, né? Leia mais a respeito disso, observe exemplo de pessoas que estão em volta de você e que passam talvez por essa situação e sem dúvida e aumente a sua sensibilidade para isso. Isso você ao longo do tempo você vai se tornar uma pessoa melhor e eu estou nesse caminho. Então é isso que eu diria, porque no fundo isso que é o importante, né? Na vida é isso que é importante. Meu amigo, obrigado. Turma, sigam Obrigado, o Diogo lá no Instagram, que ele também agora vai ser um grande mentor para todos aí. É isso aí. Gosta muito. Abraço, obrigado, gente. Tchau, valeu, Fola. Obrigado, meu irmão. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.